Bem-vindos ao B de Barbárie, hoje eu vou falar com vocês sobre Essa Gente, do Chico Buarque. Bom, pessoal, esse é o último romance do Chico, eu tô lendo ele pro projeto Meu Caro Chico, que eu fiz aqui durante alguns meses com o Nicolas, do canal Las Horras Mortas e Outras Horras. Já queria começar esse vídeo agradecendo a ideia que foi dada pelo Nicolas da gente fazer essa releitura da obra e também pela companhia. A gente foi conversando, comentando uns vídeos do outro, lembrando que esse vídeo aqui vai estar na playlist, então você pode ver os vídeos dos dois nessa playlist. Só que, infelizmente, eu tive uma ressaca, né, do Chico Buarque, porque o vídeo do Nicolas saiu há um mês atrás, mais ou menos, pra mais, assim. E por que eu tive essa ressaca? Eu, logo que entrei de quarentena, fiz 2 cursos do Chico Buarque. Os 2 com o Thiago Ferro, um via Zoom, né, que se chamava Bye Bye Brasil, a importância da história na obra de Chico Buarque, e outro que está disponível no Casa do Saber On Demand, que é um aplicativo, né, geralmente ele é pago, mas ele esteve grátis durante uma grande parte dessa quarentena, e o curso chama Chico 75. O curso Bye Bye Brasil, eu acho que ele é mais profundo, né, mas ambos se propõem analisar as músicas e os romances pelo aspecto mais político e mais histórico. E por que que o Thiago Ferro propõe muito dessa leitura, principalmente? Porque o Chico é filho do Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil, uma das obras fundadoras, né, do nosso conhecimento desse país, ainda que tenha muita coisa que já tenha sido desmistificada, a importância histórica dele não se perde, né? Porque ele representa o pensamento sobre o Brasil naquela época e o que se achava que poderia acontecer. Mas existem muitas coisas que ainda representam muito bem o Brasil. E eu acho que principalmente a questão da cordialidade, né? Então a cordialidade é o modo como os nossos afetos atravessam as leis, a ordem. Então é mais importante o meu filho, é mais importante o meu irmão do que uma regra que existe. Os brasileiros, esse chamado jeitinho brasileiro, é a nossa forma de passar por cima dessa lei por causa dos nossos afetos, sejam eles positivos ou negativos, né? Seja eu agredir uma pessoa que me roubou e aí eu não ser levada junto com a polícia por ter agredido, ou seja, eu tentar dar uma graninha para um policial não levar o meu filho que estava cometendo um delito. E o Chico, ele refuta muito da obra do pai dele de uma forma bastante até vanguardista, né? E isso eu percebi durante esse curso. Então, por exemplo, o Estorvo, eu fiz algumas críticas ao Estorvo no meu vídeo que hoje eu não acho mais tão bem fundamentadas. E me deu uma vontade louca de rever esses livros, né? E ao mesmo tempo me afastou um pouco dessa gente. No próprio curso, tiveram muitos comentários de que o Essa Gente era um romance mais fraco do Chico. E mesmo sem expectativas, eu ainda achei bem fraco. E por que isso? Primeiro, que assim, a gente tem um romance que ele não é exatamente epistolar. Ele tem cartas, tem missivas, mas ele tem reprodução de diálogos, ele tem pensamentos ali, né? Mas ele é monitorado, né? Então a gente tem as datas, os dias, tudo mais. Nessa questão, a gente tem o ponto de vista do narrador, que é o Duarte. Duarte, Buarque, o alter ego tá bem claro aí. Ele não se nega, mas ele não se afirma. E nisso já é primeiro retrocesso dessa obra. Porque se a gente comparar, por exemplo, com o que veio antes, o Chico tinha alguns tabus muito grandes. Ele não falava da família dele nas obras, ele não falava de sexo nas obras. Ele rompe com isso quando ele faz o Irmão Alemão. O Irmão Alemão é um grande marco assim na obra do Chico, porque ele atravessa esses limites que ele vinha tendo na obra. E ele fala claramente ali da relação pai e filho que ele tinha com o Sérgio, né? Aquele intelectual que é um pouco mais distante e tudo mais. E aí quando ele volta para um alter ego, depois de ter feito uma autoficção tão poderosa, soa um pouco covarde, até porque a gente tem várias críticas ao atual governo. Esse livro, ele se passa no aqui e agora. Eu acho que ele é o primeiro livro que reflete já esse governo que a gente vive. Ele fala do Witzel atirando em gente numa ponte, né, ainda que não use os nomes. Ele fala de terra plana, ele fala das pessoas que usam o discurso da liberdade de expressão para defender coisas indefensáveis, como o repúdio à ideologia de esquerda, né? Como se
a troca de ideias não fosse a liberdade de expressão, mas sim o direito de ofender aquele que é do espectro oposto ao seu. Todas essas questões que a gente vive cotidianamente durante esses primeiros anos do governo Bolsonaro, que tendem a se intensificar, né? Como a gente tá vendo que se intensificam, mas ele sempre usa a voz dos outros personagens para isso. E por que eu digo isso? Ele conversa, por exemplo, com uma das mulheres dele, a Rosane, e aí a gente não vê as falas dele, ele só reproduz as falas dela. E ela tá se casando com um homem que é do Mato Grosso do Sul e que mexe com grilagem. E aí a gente só escuta ela falando, não, ele não é desse jeito, ele não se envolve com esse tipo de pessoa. Então a gente sabe que o Duarte acusou, mas como o Duarte acusou, a gente não sabe. A gente só vê a defesa da Rosane. Então tá sempre na boca do outro. Quando o filho do Duarte sofre bullying na escola porque os pais são de esquerda, e o Duarte nem é tanto assim, é mais a Maria Clara, a Maria Clara vai com a atual companheira dela e uma amiga na escolinha e escutam esse discurso da liberdade de expressão. E é claro que o Duarte é contrário a isso, mas ele não se posiciona, ele não se coloca. Então eu acho que acaba sendo um romance muito morno, porque ele nem leva a crítica para a forma do romance, como ele fez em Estorvo, o que eleva muito uma sofisticação dessa crítica, e nem ele levou para o escancarado e para o direto, como ele fez no Irmão Alemão, mas dando nome aos bois, e então, de alguma forma, suprindo essa nossa vontade, esse nosso desejo de ver aquilo escancarado e exposto. O que ele faz é deixar a comida requentar. E aí eu não sei se esse romance foi um romance feito às pressas, eu não sei o que acontece, mas apesar de manter alguma qualidade literária e alguns dos quesitos que o Chico vem trazendo em todos os outros livros, ele tem uma queda muito grande. A Maria Clara, acho que é a personagem mais que a gente mais se relaciona aqui, é a ex-mulher dele, da época que ele escrevia livros, né? O Duarte é um autor. E aí tem muito daquela coisa de se atribui a Maria Clara grande parte desses romances, porque além de revisar gramaticalmente, dizem que ela colocava ali a mão mesmo no romance. O que se diz de muitas mulheres de autores, porque elas não tinham espaço, não teriam um nome masculino para ter essa propagação, né? Ela se sente muito mal por ser uma intelectual de esquerda em um mundo que tá agredindo esse tipo de pessoa, ela se sente ameaçada. Então acho que é com ela que a gente consegue se ligar melhor. E ainda assim eu não acho que exista realmente uma ligação forte com a Maria Clara ou com qualquer outro personagem. As críticas, como eu disse, são essas críticas bem mornas. E assim, o final é muito fácil de ser percebido. Não sei se todo mundo conhece aqui o termo, mas vou usar. O Chico Buarque usa uma questão de uma arma de Chekhov para poder finalizar o livro. E ele usa uma arma como arma de Chekhov, que é a coisa mais clichê possível. Esse final, ele é percebido logo na metade do livro, a gente já sabe o que vai acontecer. E ele não consegue nem criar uma expectativa para esse final, para fazer valer essa descoberta do leitor antes. Então me parece um romance que precisaria ser mais revisto, ser mais conversado com o editor, precisaria de um tempo maior de maturação. Por outro lado, é um romance que sabe retratar muito bem a noção de tempo presente. O Nicolas comentou no vídeo dele, isso eu não tinha reparado, mas eu vou reforçar aqui. Os verbos no presente, na maior parte das vezes, não é no livro inteiro, mas na maior parte das vezes, faz com que essa leitura seja muito dinâmica. E a própria diagramação que eu já havia comentado em outros vídeos, de todos os livros do Chico Buarque, é muito tranquila. Então, apesar de ter 200 páginas, esse foi um livro que eu li em um dia. Foi uma leitura gostosa pela fluidez e pela continuação, pela continuidade. E pela continuidade, eu acredito, porque eu venho lendo essa obra do Chico e acho que traz uma intimidade pra gente, né, como leitor, de estar próximo dessa forma do autor. Mas, infelizmente, não foi uma boa experiência por todos esses motivos. Algumas questões de outros livros ele mantém também, como a questão de democratizar o grotesco para as classes altas. Então, tem uma hora que a Maria Clara tá usando um vestido que ele fala que é um longo de estrelas e listras parecendo a bandeira dos Estados Unidos. Então, essa tentativa da classe média alta, classe alta, de tentar se assemelhar a um estrangeiro que é brega, né? Que não tem bom gosto. Assim como ela, como arquiteta, faz arquiteturas baseadas no estilo grego. Então tem umas colunas dóricas, né? Pra quem não sabe, a coluna dórica é um dos tipos mais famosos ali dos gregos. Acho que tinham 3 tipos: coríntios, dóricos e jônicos.
O dórico é o que é mais quadradão, assim, né? Aquela coisa quadrada mesmo, geométrica, sabe? Então, é uma tentativa de reprodução de algo que foi bom no passado, mas que não necessariamente é bom agora, né? Mas é uma incapacidade dessa criatividade de se adequar aos dias de hoje, que é muito comum dessas classes altas conservadoras. Então, algumas coisas assim são legais de observar aqui nessa gente. O Chico não perde essa essência, mas foi o que eu falei, é um romance que precisava de um pouco mais de maturação, que acaba nos deixando um pouco mais distante do que eu gostaria de ter estado de qualquer obra do Chico. O Nicolas pontuou muito bem também, dizendo que, ele falou isso no meu post no Instagram sobre esse livro, que a gente percebeu que a obra do Chico é uma obra de releituras, né? Eu falei que mudei várias vezes aqui minha opinião com relação a certas obras do Chico, pro bem ou pro mal, né? Acabou sendo mais pro bem, só uma que eu acabei gostando menos, que foi Budapeste. Mas Benjamin, O Irmão Alemão, foram obras que cresceram aos meus olhos na releitura. E aí eu também acho que foi uma indiretinha ali do Nicolas, querendo dizer que talvez no futuro eu consiga voltar pro Essa Gente e encontrar certas coisas que eu não vejo agora. Quando o Chico Buarque escreveu Estorvo, ele dizia muitas coisas ali, ele refutava muitas das questões que o próprio pai tinha colocado, por exemplo, uma superação dessa cordialidade ou a chegada na modernidade que o Brasil nunca chegou, mas ele já refutava todas essas ideias do pai e dizia que a gente não ia chegar. E talvez me precise mais tempo e desenvolver mais a história para poder entender alguma outra crítica que o Chico faz aqui. Mas esteticamente mesmo falando, eu já acho um livro inferior. Acho que nessa questão estética não tem muito como mudar. O que pode mexer comigo é a parte do conteúdo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto. E eu vou deixar aqui pra vocês a playlist de Chico Buarque, caso vocês queiram ver mais vídeos nossos ou a opinião do Nicolas sobre Essa Gente lá no canal dele. É isso, um beijo e até a próxima.